o ideal é que cada um deva decidir colocar sua vida em ordem. Decidir colocar minha vida em ordem, sempre apresentada aí por essa meio que bagunça, né? Esses carros todos aí, com a finalidade de chegar a esse propósito aqui, ó, de decidir ouvir somente a voz de Deus. Aí só pode passar a telinha, já é uma outra transparência aí, mostra tudo organizado, tudo bonitinho, tudo maravilhoso. Isso aqui, na realidade, é só uma forma de indicar que o Espírito Santo, quando adentra a vida das pessoas que querem mudança, Deus atende. Essa aqui é a grande verdade, viu, meus amados? Então, dentro do contexto de hoje, decidir ouvir a voz de Deus é um tema muito importante, é um tema que já começa, de certo modo, com uma barreira natural, mas com todas as possibilidades de superação. Tá? O irmão não pode passar a tela, por gentileza, mas eu quero ler o que está no livro de Isaías, capítulo 59, verso 2. Depois eu leio aí Mateus, capítulo 28, 18 a 20. Isaías 59, o verso 2 está sendo registrado na minha Bíblia. Aliás, 1 e 2, 1, 2 e 3. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas a vossa iniquidade faz separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então veja que o tema que está aqui atrelado é ouvir a voz de Deus e o fato de que Deus não nos ouve. Mas entre aí está justamente o pecado, né? Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo, Deus não está surdo, no seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, o tema desta madrugada é justamente sugestivo, no sentido de decidir ouvir somente a voz de Deus, e o pecado será removido. Amém, igreja? Meus amados, esse tema ele é muito importante, porque está atrelado a todo esse processo do advento de Cristo. E ouvir a voz de Deus, ou seja, decidir ouvir a voz de Deus, na realidade, está disposto a seguir a orientação de Deus, ir aonde a voz de Deus mandar. Então, Mateus capítulo 28, verso 18 a 20, eu vou fazer uma leitura rápida também. Então, Jesus se aproximou e falou: toda autoridade me foi dada a mim no céu e sobre a terra. Então, olhe bem, esta autoridade de que Jesus, sendo homem, viveu aqui entre nós, sendo Deus e homem, viveu como homem. Depois da ressurreição, viveu como homem, mas sendo Deus. Então, toda autoridade me foi dada aqui no céu e na terra. E agora é como se ele tivesse dizendo assim: eu vou delegar, eu vou compartilhar essa autoridade que eu tenho com vocês, a partir do momento que vocês ouçam a minha voz e não permitam que o pecado impeça isso de acontecer. Em outras palavras, e ele diz: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois, ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. E tenho certeza disto, que eu estarei sempre com vocês até o fim do mundo. Então, esse texto ele é muito, muito inspirador. Está atrelado aí é o ID, né? O ID está atrelado, meus amados, à bênção do saber escutar. Essa é a verdade. A audição, no que diz respeito à sensibilidade, é uma necessidade vital para a nossa vida, para compreender qual é de fato a vontade de Deus, entende? Deus não é que Deus não fale. A questão que está em pauta é que os nossos ouvidos que perderam a sensibilidade de ouvir o que é divino. Devido a tantas vozes, devido a tantas coisas que nós vivemos,
o que acontece? Muitas vezes corremos o risco de estar abafando a voz de Deus. Pelo fato de ouvirmos tantas coisas, até as coisas que não deveríamos ouvir. E essas coisas, se nós não cuidarmos, elas estragam. Não só o nosso ouvido, mas estragam o coração. Pode, na realidade, causar situações delicadas. Meus amados, eu queria aqui ler para vocês um fato bem interessante. Eu já li em outro momento, mas nunca é demais, né? Diante do ID, diante das ordenanças, diante dos pedidos de Deus, nós temos que ter um cuidado muito especial, nós temos que pedir a unção para a nossa audição, para, de fato, ouvirmos o que Deus quer que ouçamos. Então, aqui eu vou ler de forma bem rápida. Há muito tempo atrás, um homem rico estava muito mal, pediu papel e pena, e ele escreveu. Então, o que foi que ele escreveu? Aqui nós temos 4 interpretações do mesmo texto, tá? Só para vocês entenderem que nós temos que ter um cuidado especial para saber se, de fato, vamos ouvir a voz de Deus numa sintonia perfeita. Então, observe. Deixo meus bens, isso foi o que o cidadão escreveu. Deixo meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho, jamais será pago a conta do alfaiate, nada aos pobres. Pode passar, irmã, vendo por gentileza? Ok, aí sem pontuação, essa é a primeira, essa é a frase. Aí o que acontece? O sobrinho fez a seguinte pontuação. É como se nós pegássemos a Bíblia e dizer assim, o que é que Deus quer falar para mim? Muitas vezes ele só quer escutar aquilo que a gente quer escutar. Aí o sobrinho fez a seguinte pontuação. Ele colocou aí, começou a colocar colocou a pontuação e isso desagou para o seu bem-estar. Deixo meus bens à minha irmã? Uma interrogação. Não, ao meu sobrinho, uma afirmação. Jamais será pago a conta do alfaiate. Nada aos pobres. Aí a segunda telinha. Veja só, então, na primeira interpretação, o sobrinho retirou vantagem. Aí vem agora a irmã, chegou em seguida, pontuou assim, a mesma frase que estava escrito. E ela colocou assim, deixo meus bens à minha irmã. Ou seja, ela afirmou, não ao meu sobrinho. Jamais será pago a conta do alfaiate, nada aos pobres. Aí coloca a terceira interpretação. Aí chega agora o alfaiate, pediu cópia do original e aplicou o texto para si. Deixo meus bens à minha irmã? Não. Ao meu sobrinho? Jamais. Será pago a conta do alfaiate, nada aos pobres. Aí a próxima tela. Aí chegaram os pobres da cidade, o líder do movimento, muito sabido, fez esta interpretação. Deixo meus bens à minha irmã? Não. Ao meu sobrinho? Jamais. Será pago a conta do alfaiate? Nada. Aos pobres. Se toda a fortuna era aos pobres. Então, observe, meus amados, aqui é só para a gente entender um pouco que nós precisamos tirar todo tipo de ruído quando se trata de ouvir a voz de Deus. Então, decidir ouvir somente a voz de Deus. Então, nós temos que ter um cuidado muito especial com as interpretações, nós temos que ter um cuidado muito especial com o que eu acho, com o que eu penso, e assim por diante. Pode passar a tela, viu, Manjana? Essa questão que está em pauta, ela é muito séria. Nós precisamos realmente permitir que o Espírito Santo purifique a nossa audição, os nossos ouvidos, para poder ouvir a voz de Deus sem interferência. É o que muitas vezes faz com que a igreja fique apenas no campo da cadência, né? Só marcando passo. E nós precisamos realmente dar uma mudada. Eu queria aqui só ver com vocês esse texto, que eu acho muito importante, 2 Pedro 3,16, e o contexto. Vou aqui de forma bem rápida. O tema aqui, eu peguei uma outra Bíblia para facilitar a leitura. O tema fala justamente sobre o cristão deve esperar o Senhor Jesus, deve viver uma vida reta, deve estudar as Escrituras e crescer em Cristo. E Pedro, então, escreveu aí no capítulo 16, 2 Pedro, na segunda epístola, capítulo 3, o verso 16,
ele escreveu o que está aí na tela. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Aqui eu faço uma pausa, porque ele está dizendo que nem sempre a palavra de Deus é fácil de ser entendida na realidade, mas não esquecendo que a maior interferência é o pecado. É o pecado que faz interferência, a ponto de Deus não é surdo, mas o pecado pode fazer com que Deus não queira nos ouvir, ou vice-versa, na realidade. E dentro desse contexto aqui, em que Pedro escreve suas epístolas acerca de assuntos difíceis, eu peguei aqui de forma bem rápida, aqui no capítulo 2 e no capítulo 3, principalmente no capítulo 2, da segunda epístola de Paulo. Aqui Paulo, o melhor, de Pedro, ele está destacando heresias doutrinárias, ele está destacando aqui pessoas que estavam negando a própria existência do soberano, do Senhor Jesus Cristo, estava destacando práticas libertinas, pessoas que estavam sendo movidas por avareza e que estavam fazendo da vida cristã um comércio, negando a existência de um juízo vindouro. Pedro estava um tanto quanto preocupado devido aos ensinamentos de pessoas que viviam seguindo a carne e andam segundo suas paixões. Aqui está tudo atrelado nas linhas do capítulo 2. Praticam injustiça, pessoas que praticavam luxúria no âmbito carnal, pessoas que tinham olhos voltados para adultérios, pessoas que se desviavam pelo caminho de Balaão, que era o amor ao prêmio da injustiça. Esse era o caminho de Balaão, e escravos da corrupção. E aqui o assunto que mais deixava Pedro, aqui dentro do contexto, preocupado, era o fato das pessoas estarem ridicularizando acerca da volta de Jesus. E hoje, depois de tanto tempo, 2000 anos depois, praticamente, desse texto, nós estamos dentro dessa situação, em que as pessoas estão zombando, as pessoas estão ridicularizando, as pessoas chegam de forma ofensiva, colocando dúvida: será que Jesus realmente vai voltar? E o pior, meus amados, é que quando nós olhamos aí dentro do nosso contexto mundial, religioso, a gente vê realmente muitos cristãos até desistindo, por crerem, nessas falsas inspirações ou nesses ensinamentos que tão somente satisfazem o ego. Então nós precisamos realmente, dentro dessa situação, como bem diz o apóstolo Pedro, a despeito de que sejam assuntos difíceis de entender, e ainda diz que diz o verso continua assim, que os ignorantes, instáveis, deturpam as demais escrituras para a sua própria destruição, para a própria destruição deles. O resultado desta iniciativa própria: cada um que ensine o que bem entender, cada um que seja mais esperto do que o outro. Pode passar, Jânio, por gentileza? Cada um que use a imaginação sem limites, cada um que force o texto como quiser, cada um que adapte a sua realidade, cada um que use a Bíblia para não se submeter. O resultado dessa iniciativa própria: mais de 50 mil religiões no cristianismo, infelizmente. E poderíamos perguntar: mas a voz não é uma só? Não foi o Espírito Santo que inspirou os autores de Gênesis e Apocalipse? E por que um cristianismo tão fracionado? Porque nós precisamos pedir a unção para que os nossos ouvidos possam escutar, de fato, a voz de Deus. Todas as vezes que deixamos de escutar o Senhor, nosso Deus, o povo sofre, o povo sangra, o povo passa vexame, perde o foco, é uma calamidade. E hoje, por termos dificuldade de ouvir a voz de Deus, temos o comportamento da igreja de Laodiceia: fica só e de nada tem falta. Mas o que eu quero aqui destacar, meus amados, é que se nós realmente estamos dispostos a tomar essa decisão de mudar o mundo, partindo desse
pressuposto de que precisamos decidir colocar nossa vida em ordem. Então, que essa decisão de hoje, né, é decidir ouvir somente a voz de Deus, mas que seja só a voz de Deus mesmo, tá? Nós não podemos, em hipótese alguma, permitir ouvir outras coisas. Nós erramos quando não escutamos, nós erramos, nós pecamos, falhamos quando nós não ouvimos, quando os filhos não ouvem os pais. A esposa peca, erra quando não escuta o marido. O esposo ou o marido, por sua vez, erra quando não escuta a esposa. Os pais erram quando não escutam os filhos. Todos nós erramos e caímos quando não escutamos a voz do nosso Deus. Então, a voz de Deus tem que estar muito nítida, muito clara, soando ao nosso ouvido, ao nosso coração. Aqui algumas deixas de quando nós ouvimos a voz de Deus. Adão e Eva ouviram a voz de Deus de forma clara e decidiram ouvir a sua voz. Resultado, se aproximaram, porque o pecado distancia, né? Adão havia pecado com Eva e eles, aí saindo pela tangente, mas Jesus gritou e disse: Adão, Eva, onde estás? Vem, o seu lugar é aqui, pertinho de mim. E uma vez que eles se aproximaram, Adão e Eva terão o privilégio de, quando Jesus voltar, ser ressuscitado e estar entre os vivos para sempre. Não é uma bênção? Não vale a pena ouvir a voz de Deus? Mesmo em situações de quedas, basta reconhecer e ser humilde. Enoque ouviu a voz de Deus e foi conduzido ao céu. Depois, a Bíblia diz que depois de 365 anos de convivência, de comunhão, de parceria, de diálogo, ouvindo Deus, finalmente Deus diz para Enoque: filho, o seu lugar é no céu. É o que vai acontecer muito em breve, com todos aqueles que continuarem ouvindo a voz desse Deus maravilhoso, todo-poderoso. Abraão ouviu a voz de Deus e se tornou o pai da fé, né? Lembrando que o pai da fé mostrou essa capacidade através das obras. Então, ouvir a voz de Deus é obedecer. Que isso fique bem claro. Porque a voz de Deus não é apenas demagogia. Não é apenas pensar se vai dar certo, se vai ser legal, ou se não vai ser legal. Viu, meus amados? Essa é a grande verdade. Moisés ouviu a voz de Deus e se tornou o quê? Um grande libertador. Moisés, amando de Deus, teve lá suas escusas, mas mesmo assim se dispôs. Qual foi o resultado? Moisés tirou do Egito mais de 2 milhões de pessoas. A nossa tarefa hoje é mais fácil, viu? Com o Moisés moderno. Se cada um de nós atentarmos em ouvir a voz de Deus, libertar uma única pessoa, uma única alma da escravidão do Egito, já será o suficiente para o céu da glória a Deus. Já imaginou como a nossa tarefa ficou mais fácil? Mas a responsabilidade não deixa de ser a mesma. Moisés ouviu a voz de Deus e se tornou um libertador. Que nós sejamos também libertadores para homens e mulheres, juvenis e jovens que estão ao nosso redor. Maria ouviu a voz de Deus e se tornou um modelo para as mulheres. Quando estou fazendo conferência ou em algum sermão, eu digo como eu queria que a igreja estivesse repleta de mulheres que tivesse o perfil de Maria, né? A igreja era outra. Estaria cheia de Jesus dentro da igreja, né? Então, quando nós ouvimos a voz de Deus, meus amados, nos tornamos, as mulheres tornam-se modelos, mulheres piedosas, mulheres aptas a cumprir com a sua missão e com as suas tarefas. Paulo ouviu a voz de Deus e se tornou um apóstolo missionário. Então, observe que todo esse aparato atrelado a ouvir a voz de Deus na realidade, algo muito importante para o nosso fortalecimento, nosso desempenho e o cumprimento da missão. Ok? Pode passar, irmã Joana, por gentileza, a próxima transparência. Para realizar a vontade de Deus, basta uma resposta que sincera, consciente, bem clara: eis-me aqui. Quem dá ouvido à voz de Deus fica protegido das vozes do mal. E aqui são algumas dessas vozes que hoje existem para nos confundir, ou para, quem sabe, tirar o foco
ou para nos alienar, ou para roubar, ou para tirar o nosso papel dentro do desenvolvimento, do cumprimento profético que nós estamos vivendo hoje, meus amados. Então, nós não nos esqueçamos que tudo que nós estamos falando aqui é só fortalecendo a ideia de que é hora de decidir ouvir somente a voz de Deus. Porque, do contrário, a voz da serpente será ouvida. Certamente não morrerás. Essa é a maior mentira, é o maior engano até hoje. E não é só na questão da mortalidade ou imortalidade da alma. O inimigo sempre se apresenta com essa conversa que atrai, mas é mentirosa, que não é verdadeira, que não se sustenta. Hoje corremos o risco de estar aí vivendo com dificuldade por dar voz à ostentação. Aquele comportamento de ter dificuldade em mostrar que é humilde, que pertence a Deus totalmente. Mas tem pessoas que, infelizmente, ainda dão voz à ostentação no seio da igreja, e isso causa muito mal. A voz do formalismo, tudo é formalidade, tudo é formalidade. Igrejas que a gente entra vazio e sai pior, entende? Vidas vazias, infelizmente. O formalismo, na realidade, deixa sempre o Espírito Santo fora das redondezas. A voz da imoralidade é uma voz que está sendo muito usada hoje, entendemos, amados? Muito mesmo. Isso tem sido batido de manhã, tarde e noite. Nós estamos vivendo num mundo libidinoso, um mundo imoral, onde as pessoas estão dando muita ênfase a esta voz. Famílias estão sendo destruídas, igrejas estão sendo fechadas, justamente porque as pessoas estão tendo dificuldade de trabalhar a audição, ou seja, de pedir a Deus a unção. Esse aparelho tão importante para a gente ouvir a voz de Deus. Diante desse... quando a gente tem dificuldade de ouvir a voz de Deus, nós ficamos frágeis, correndo o risco de ouvir a voz da internet espúria. A internet hoje tem realmente, meus amados, contribuído de forma gigantesca para que muitas pessoas, infelizmente, vivam seu cristianismo ali bem pequenininho, sem força, sem poder, sem voz, sem ação. Mas tudo isso aqui pode ser revertido. Essa é a verdade, porque o tempo, a voz de Deus está soando de maneira muito clara. Temos que fazer a nossa parte, buscar o Espírito Santo realmente atuará na nossa vida. A voz da inimizade também é outra voz que tem tido muito sucesso no seio da igreja. É a contenda, o disse-me-disse, as picuinhas. Mas eu creio que a voz de Deus nos capacitará em nos revestir contra esse tipo de comportamento, porque a igreja cresceu e avançou lá no passado em tempo de adversidade, em tempo de perseguição, mas porque eles ouviram a voz do Espírito Santo. E nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo, precisamos ouvir a voz de Deus. E certamente, meus amados, nós vamos fazer aí uma ponte para que a inimizade possa ser extinguida do seio da igreja. A voz da glutonaria é outra voz que nós precisamos realmente ter um cuidado muito especial. Tem sido um outro elemento. Hoje vivemos num mundo da futilidade alimentar, né? E não podemos esquecer que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então nós precisamos trabalhar, nós precisamos cuidar bem. E o alimento saudável, nós sabemos que é uma dessas linhas que nós precisamos abraçar para poder viver bem, ter saúde, para poder cumprir o ID que está atrelado em ouvir a voz de Deus e fazer a sua vontade. Por fim, voz da inatividade é a voz da preguiça, é a voz peça a outro, eu não tenho condições, eu não tenho bagagem, eu não tenho talento, minha voz não presta. Então, quando se trata para as coisas de Deus, nós mesmos nos classificamos como reprovados, infelizmente. Mas isso não é verdade, meus amados, porque Deus sabe da capacidade, né, da bagagem que todos nós temos. Deus sabe, entende? E nós precisamos realmente colocar a mão na consciência e deixar que o Espírito Santo faça com que usemos a voz da consciência para poder ouvir a voz de Deus de maneira poderosa e maravilhosa. Outra tela.
a penúltima, se eu não me engano, não é a penúltima não, mas já está próximo. As coisas de Deus não precisam de serem adaptadas para darem certo. Então, quando nós nos depararmos, quando ouvirmos a voz de Deus, nós precisamos nos ajustar e seguir somente o comando de Deus. E se nós fizermos isso, meus amados, tenha certeza que o que é bom fica melhor. Não precisamos de ajustes para as pessoas terem o nosso respeito ou para Deus ter o nosso respeito. Nem precisamos manipular para ter o nosso controle. Não há necessidade, nada disso. As coisas de Deus têm que acontecer de forma bem espontânea. Então, o ID, portanto, fazer discípulos, na realidade, uma ordem que nós precisamos, ao ouvir, nós precisamos realmente estar bem afinados no discurso. Nós precisamos estar bem assim, aprofundados, enraizados na profecia. Porque todo o aparato profético, escatológico da volta de Jesus está dentro de nós. Então nós temos que clamar, pedir para que todo tipo de ruído, né, para que toda essa demanda, como bem escreveu Pedro, dizendo que são coisas difíceis e devido à ignorância e o aspecto instável, as pessoas deturpam a palavra de Deus, fazendo com que use a própria escritura para a sua própria destruição. Então, nós estamos vivendo num período em que precisamos entender que a profecia de Mateus 24 está se cumprindo. Então, eu faço mais um apelo, claro, que é mais uma porta aberta para canalizar que decidir ouvir a voz de Deus é fazer a sua vontade, é obedecer. E finalizo aqui com esse texto de Provérbios 1:33. Achei esse texto muito lindo, muito importante para a gente finalizar esse apelo. A proposta é essa: vou mudar o mundo. Mas para que isso aconteça, é necessário decidir ouvir a voz de Deus. Como ontem nós tomamos a decisão de trabalhar, né? É um outro passo importante. Vejam que diferença, disse Salomão. Quem me ouve, se referindo a Deus, né, e obedece, vive em paz e em segurança, sem ter medo do mal. Então, meus amados, quem ouve a voz de Deus e obedece, vive em paz, em meio a um tempo, a um tempo de guerra. Vive em segurança, sem ter medo do mal. E se tem uma coisa que nos faz bem, é saber que o nosso opositor, o nosso arqui-inimigo, ele não nos assusta. Até porque nós vivemos para Deus. Então, eu faço esse apelo hoje, a que a nossa decisão de ouvir a voz de Deus possa ser uma decisão sensata, possa ser uma decisão séria, sincera, oportuna, porque nós não podemos continuar com os nossos ouvidos fechados para ouvir a voz de Deus. Seremos felizes à medida que ouvirmos a voz de Deus e obedecermos. Ok? Essa é uma mensagem como a própria Bíblia uma mensagem simples, mas verdadeira. E quando posta em prática, faz a diferença. Então, os que estão aqui ouvindo o nosso grupo, os que nos ouvirão pelas redes, faço ali um apelo. É uma grande oportunidade. O apelo é uma grande oportunidade de nós reafirmarmos, dizer, Senhor Deus, por favor, unge a minha audição, unge os meus ouvidos, tira todo tipo de ruído, faça com que eu escute a tua voz de maneira muito clara, sem ter que estar patinando, sem ter que estar pegando atalhos. Está na hora, meus amados, de como igreja, colocar a nossa audição ao serviço de Deus. E lograremos sucesso, como estes homens e mulheres que foram citados aqui no contexto dessa caminhada de mudar o mundo. Quer você mudar o mundo? Quer você hoje confirmar essa decisão de ouvir somente a voz de Deus, de fazer somente o que de fato Ele quer, sem interpretação alheia, mas seguindo tão somente a orientação do Divino Espírito Santo?
Se você tem esse desejo, eu queria que você mais uma vez pudesse levantar sua mão. Gosto muito dessa forma simples de apelo, mas é uma maneira de os anjos registrarem. Quando nós erguemos a mão, nós estamos dizendo: estou aqui, viu? Sou eu. Essa mão aqui é intransferível. Não é mão levantada por procuração. É a sua mão, é a minha mão. É a mão daquele que pegará no arado para poder fazer com que Jesus volte o mais possível, levando o evangelho eterno para os corações sinceros. Amém? Vamos orar então? Pai Celestial, nosso Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade de poder ouvir a tua voz através da tua palavra. Realmente vivemos tempos difíceis. Realmente, Pai Celestial, quando menos paramos para ver as coisas, estamos correndo o risco de cair nas malhas do mal. Nós queremos aqui, Pai Celestial, pedir a tua bênção. Estamos aqui, ó Deus, para confirmar o nosso desejo de ouvir a tua voz através da ação poderosa do Divino Espírito Santo. Nós não queremos, ó Pai, ser apenas ouvintes nesse tempo profético. Nós não queremos apenas, ó Pai, ser espectadores nesse período de escatologia. Jesus está voltando e nós queremos, Pai Celestial, ser parte ativa. Nós queremos, ó Pai, fazer parte de uma igreja aguerrida, de uma igreja missionária, de uma igreja que nasceu para ser para ser discípulos. Nos dê, ó Pai, essa graça, por favor. E nos dê também, Pai Celestial, nesse ponto de partida, esse desejo no coração de melhorar o mundo, decidir ouvir somente a tua voz. E a primeira voz a ser ouvida é esta, é atender ao ID. Porque todo o poder inerente a Cristo foi compartilhado conosco. Então nós não temos o que temer. Nos dê, portanto, Pai bondoso, a disposição, a alegria de poder sair para compartilhar esse evangelho que salva, que transforma e que leva esperança. Obrigado, Pai bondoso, por fazer parte da tua igreja, do teu povo que está se preparando para o teu reino. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Louvado seja Deus. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe a todos. Esse é um tema